O cérebro é o órgão que mais gasta energia por volume em todo o organismo humano. Apesar de representar cerca de 2% do volume corporal, ele gasta 20% dos recursos energéticos do organismo. E das três principais grandes tarefas do cérebro, percepção, emoção e cognição, essa última envolvendo o pensamento e a atenção consciente, a que gasta mais energia é a cognição. E a atenção consciente de todas as atividades cognitivas é a mais dispendiosa. Neste vídeo, vamos explorar alguns dos conceitos e evidências que sustentam essa afirmação e também suas implicações para a saúde, a aprendizagem e o bem-estar. O que é atenção consciente? É a capacidade de focar num objeto ou evento específico, filtrando as distrações ou estímulos irrelevantes. É um processo ativo e voluntário que envolve a seleção, a manutenção e a manipulação de informações na memória de trabalho, além da inibição dos estímulos que poderiam promover distração. A atenção consciente é essencial para o desempenho de tarefas complexas e criativas, que exigem planejamento, raciocínio, solução de problemas e tomada de decisões. No entanto, a atenção consciente tem um consumo energético elevado para o cérebro, que consome cerca de 20%, como eu falei, do metabolismo basal do corpo. O cérebro é um órgão que demanda muita energia porque precisa manter a atividade elétrica e química de bilhões de neurônios e suas conexões. A atenção consciente requer ainda mais energia porque ativa redes neurais específicas que envolvem áreas do córtex pré-frontal, parietal e occipital, além de estruturas subcorticais como tálamo e hipocampo. Esse estudo, realizado por Lane em 2003, estimou que a atenção consciente consome cerca de 0,5% da energia total do corpo humano, o que equivale a cerca de 10 watts. Isso pode parecer pouco, mas considerando a energia gasta só pelo cérebro, é metade dessa energia. O consumo basal do cérebro é cerca de 20 watts, mas a atividade de atenção consciente, se o nível de complexidade e duração da tarefa for maior, ela pode chegar a 50 watts. Ela pode aumentar o consumo basal do cérebro em 20%. A alta demanda energética da atenção consciente tem consequências para o organismo, que precisa regular o suprimento de glicose e oxigênio para o cérebro, bem como eliminar resíduos metabólicos. Esses processos envolvem outros sistemas do corpo, como cardiovascular, respiratório e imunológico, que podem ser afetados pelo estresse oxidativo e inflamatório, causado simplesmente pelo excesso ou falta de atenção consciente. Por um lado, a atenção consciente pode ser benéfica para a saúde cerebral, porque estimula a neurogênese, a formação de novos neurônios, especialmente no hipocampo, que é uma estrutura relacionada à memória e à aprendizagem, a neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adaptar e se reorganizar em resposta às experiências e aos desafios cognitivos, e a neuroproteção, que é a capacidade do cérebro de resistir ou se recuperar de lesões ou doenças degenerativas. Por outro lado, a atenção consciente pode ser prejudicial para a saúde do cérebro se for excessiva ou inadequada. A atenção excessiva pode levar à fadiga mental, à perda de concentração, à ansiedade e até mesmo à depressão. A atenção inadequada está relacionada ao déficit de atenção, à hiperatividade, à impulsividade, ao cansaço excessivo de pessoas com autismo camuflado, especialmente após momentos de intensa interação social. Neste último caso, o do autismo camuflado, isso acontece porque o desempenho social é realizado principalmente por estruturas cerebrais ligadas à atenção consciente e à cognição, causando sobrecarga e cansaço, precisamente porque são as estruturas mais dispendiosas do cérebro. Uma parte importante da terapia de pessoas autistas ou TDAH é encontrar um equilíbrio entre a atenção consciente e a atenção automática ou inconsciente. A atenção automática ou inconsciente é a capacidade de processar informações sem esforço ou intenção conscientes. É um processo passivo, involuntário, que envolve a detecção, a integração e a reação aos estímulos ambientais. A atenção automática ou inconsciente é essencial para o desempenho de tarefas simples e rotineiras que exigem rapidez, precisão e coordenação, gastando o mínimo de energia possível quando são incorporadas às outras atividades automáticas, com tecidos cerebrais profundos em operação, como os que regulam as emoções, a temperatura corporal e outros processos automáticos e inconscientes. Aprender a alternar entre a atenção consciente e a atenção automática ou inconsciente pode favorecer a otimização do uso da energia cerebral, favorecendo a criatividade, a flexibilidade e a resiliência. Algumas estratégias para promover essa alternância. 1. Fazer pausas regulares durante o trabalho ou o estudo para relaxar a mente e o corpo.
É preciso levar em conta o ciclo de atenção e dispersão, uma coisa mais difícil de ser feita quando você tem hiperfoco, por exemplo, porque essas pessoas podem ter dificuldades de transicionar entre essas atividades, ficar concentrado, ficar desatento. 2. Praticar atividades físicas, lúdicas ou artísticas, que estimulem o movimento, a diversão, a expressão. Em pessoas autistas, isso pode incluir atividades repetitivas, como stimming ou estereotipias, ou simplesmente ler, assistir, ouvir peças artísticas com as quais a pessoa esteja familiarizada repetidamente. Meditar, respirar, rezar, orar, dependendo da sua orientação religiosa, são atividades que comprovadamente favorecem a atenção plena, a calma, a gratidão, que são sentimentos neuroprotetores e favorecem até mesmo o seu funcionamento imunológico. Dormir bem, sonhar, descansar, que propiciam a consolidação da memória, a regeneração celular e o equilíbrio hormonal. Em conclusão, a atenção consciente é o recurso cerebral que mais demanda energia corporal, mas também é um recurso muito valioso para o desenvolvimento humano. Por isso, é preciso aprender a usá-lo com sabedoria e moderação, buscando harmonizar os aspectos consciente e inconsciente da mente. Gostou? Curta, compartilhe, marque pessoas que você acha que precisam assistir a esse vídeo. E a gente se fala, se vê e se encontra por aí pela internet. Vida longa e próspera.